Hoje eu vou contar uma história cabeluda de um trem que misteriosamente desapareceu, sem deixar rastros. Era julho de 1911, quando um trem que saiu de Roma para Milão desapareceu misteriosamente em um túnel. Poderia ter sofrido um acidente? Talvez o trem teria caído de uma ponte? Bom, tudo é possível, não é? Mas o fato é que ninguém teve notícias do paradeiro ou mesmo achou rastros do trem. Mais misterioso que o desaparecimento foi o ressurgimento do trem décadas depois. Como foi que um trem desapareceu em 1911 e reapareceu anos depois? As pessoas ainda tentam achar a explicação, mas dizem que pode ser que se trate de um trem fantasma que envolve coisas sobrenaturais. E se for verdade? Essa história começa na estação de trem de Roma, exatamente no dia 14 de julho de 1911. Um pouco antes desse dia, uma companhia ferroviária chamada Zanetti tinha feito uma campanha publicitária para a viagem inaugural de um novo trem turístico, composto pela locomotiva e 3 luxuosos vagões, que levaria passageiros da capital até Milão. O percurso passava por lindas regiões, como a Toscana e Úmbria. Mas entre as regiões de Emília-Romanha e Lombardia, o trem tinha que passar por um túnel com cerca de 1 quilômetro de comprimento. Na época, dizem que era um dos maiores túneis do mundo. Uma maravilha de engenharia, já que o túnel tinha sido cavado em uma grande montanha. Para a viagem inaugural, a companhia Zanetti havia selecionado 100 passageiros da elite local e membros de algumas famílias da companhia ferroviária. Outras 6 pessoas os acompanharam, incluindo maquinistas e a tripulação. Com todos a bordo e a locomotiva apitando, o trem se moveu lentamente ao longo de sua rota, para permitir que os elegantes passageiros desfrutassem da vista, enquanto se divertiam com sonatas de violinistas, guloseimas e, claro, o glamouroso champanhe. Tudo estava indo bem. E a viagem estava sendo mais do que satisfatória. Só que, em poucas horas, o trem chegou ao túnel. Havia uma pequena multidão, tanto na entrada quanto na saída, para ver o novo trem passar pelo túnel. O trem aproximou-se e, uma vez que entrou completamente na escuridão da montanha, nunca mais saiu. A pequena multidão que esperava por ele do outro lado ficou incrédula, pois não havia explicação para o desaparecimento. Curiosos e perplexos, as pessoas decidiram chamar a polícia no local. Ao entrar no túnel para a inspeção, os policiais pareciam estar apavorados. Mas na escuridão daquele túnel, não encontraram nada, além de 2 passageiros em estado de choque. Não havia vestígios do trem e não havia sinais de qualquer acidente. O pessoal da empresa ferroviária também inspecionou o trecho de trilhos, mas também não encontraram notícias sobre o paradeiro do trem. Não havia pistas do trem, mas os 2 passageiros que estavam em choque poderiam revelar o que de fato aconteceu. Demorou mais ou menos 2 dias até eles recuperarem a sanidade e contarem o que tinha testemunhado. Um deles disse o seguinte: ouvi um zumbido bizarro pouco antes da entrada do túnel, dentro do qual havia surgido uma estranha névoa branca que parecia envolver o trem, que foi literalmente engolido por dentro. Foi uma experiência horrível. Apesar de ter conseguido me salvar junto com outro passageiro, pulando de um dos poucos vagões pouco antes de a locomotiva entrar no túnel, nós 2 caímos no chão e esta é a última coisa que me lembro do que aconteceu. Temendo que outros acontecimentos parecidos pudessem ocorrer, o trecho da ferrovia foi fechado e a companhia ferroviária Zanetti empregou muitos recursos para encobrir o incidente, já que o futuro e a credibilidade da empresa estavam em risco. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido. Pessoas importantes da elite simplesmente desapareceram. E apesar das cobranças dos familiares, de algum jeito a empresa conseguiu abafar o caso. Tempos depois, durante a Primeira Guerra Mundial,
Um bombardeio aéreo bloqueou completamente o acesso ao túnel, impedindo novas investigações. Com o passar do tempo, o trágico episódio do trem turístico de Zanet ficou apenas na memória. Mesmo assim, as pessoas ficavam se perguntando: mas o que aconteceu com os passageiros? Se eles eram da classe média alta, é possível que ninguém, nem mesmo a imprensa, tenha cobrado a empresa. E aquelas duas testemunhas e suas misteriosas declarações? Ninguém sabia dizer o que estava acontecendo, mas muitos diziam que as pessoas estavam vivendo um surto coletivo. Bom, o problema é que, com o passar dos anos, muitas coisas estranhas passaram a acontecer ao redor do mundo. Em 12 de agosto de 1992, um jornal ucraniano trouxe à tona a história do trem de 1911. O artigo, intitulado como Trem Fantasma nas Estradas da Ucrânia, dizia o seguinte: um trem fantasma de 3 vagões apareceu no cruzamento da oficial de serviço Helena Spiridonovna Shebrets. O trem, com as cortinas bem fechadas, as portas abertas e a cabine vazia, se movia de forma absolutamente silenciosa, esmagando as galinhas que andavam pela rua. Parece que de tempos em tempos, um comboio aparecia por alguns instantes perto da aldeia de Zavalite, na Ucrânia. O artigo citava o presidente da Comissão para o Estudo de Fenômenos Anômalos da Academia Ucraniana de Ciências, Vasily Letchatsky, que estudava essas aparições há muito tempo. Foi Letchatsky quem propôs a ideia de que aquele trem fantasma era o trem da Zanet, que, de alguma forma, era capaz de viajar no tempo. Letchatsky estava fascinado pelo trem fantasma e decidiu tentar encontrá-lo. Certo dia, no lugar exatamente onde o trem costumava aparecer, ele finalmente conseguiu encontrá-lo. Muito mais do que isso, Letchatsky conseguiu subir em um dos vagões. O problema é que, quando todo mundo achava que o mistério finalmente seria solucionado, Letchatsky simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. Ele sumiu no dia 25 de setembro de 1991, diante de várias testemunhas. Para deixar toda essa história ainda mais estranha, há o testemunho deixado por Pyotr Astimanko, um homem que trabalhava no cruzamento ferroviário perto da Crimeia, ao escritor russo Nikolai Cherkashan. Dizia o seguinte: esfreguei os olhos, pensei... Parecia que os trens podiam andar sem trilhos. Uma locomotiva a vapor e 3 caravanas de passageiros. Tanto a locomotiva quanto o trem inteiro não são nossos. Parecem pré-guerra, ou talvez até anteriores, viajando sem luzes ao longo da trajetória da antiga ferrovia. Eu até corri para o local. Nenhum vestígio, nenhum tufo de grama esmagado. Mas era um trem fantasma. Então pensei, não é bom. Pode dar problema. Dizem que esse ocorrido aconteceu em outubro de 1955. E desde então, avistamentos de um comboio com 3 carruagens de passageiros a reboque que se movia como se flutuasse, sem maquinistas e com cortinas nas janelas fechadas e portas abertas, foram relatados em várias partes do mundo. Em Moscou, nos anos de 1975, 1981 e 1986. Em Chernobyl, pouco antes do acidente na usina nuclear, na Noruega, nos Balcãs e em muitos outros lugares e épocas. E para deixar a história ainda mais complexa, dizem que dentro do trem havia uma caixa de jacarandá, na qual estava o crânio do conhecido escritor ucraniano Nikolai Hou-Hou. Reza a lenda que, de algum jeito, essa caixa foi parar nas mãos de um jovem, filho de um homem extremamente rico. Quando sua família foi convidada para a viagem de trem, ele achou que seria interessante levar a caixa de jacarandá com o crânio de Nikolai para assustar os passageiros. Seu plano era assustar os passageiros no momento certo, mostrando o conteúdo da famosa caixa de jacarandá. Mas algo deu errado. Na verdade, talvez em pânico, talvez por um aviso paranormal, não sei.
O fato é que um dos dois que pularam do trem foi exatamente o jovem que levou a caixa com o crânio. Será que é alguma maldição? Ninguém sabe. E nunca ouviu falar de algo do tipo envolvendo o crânio de Nikolai Roll. Mas a lenda diz que até hoje o crânio do conhecido escritor vagueia no tempo em um trem fantasma que desapareceu em um túnel entre a Emília-Romanha e a Lombardia e que ninguém consegue encontrar. Essa história, que já foi publicada em vários sites, continua intrigando pessoas ao redor do mundo. Mas ninguém sabe ao certo dizer se ela é real ou não. E aí? Eu te pergunto, e se for verdade?